primeira coisa que você precisa perceber. Existe uma frase religiosa que traduz isso, mas eu não queria enxergar como uma frase religiosa. Vamos tentar enxergar como uma lei da natureza. Tá? Deus habita dentro de você. É o vós sois deuses do Cristo. Mas não interprete isso como uma frase religiosa. Vamos isentar de religião, vamos entender que a natureza tem forças estruturais que estruturam toda essa lógica que compõe. Então assim, Deus habita dentro de você. Então, primeira etapa. Segunda etapa, acho que eu vou precisar de mais água. Tá bom, a gente pega ali. Segunda etapa, tendo percebido isso, você precisa entrar numa etapa assim, calma, tolera, tem um pouquinho de paciência, para você captar, ter a intuição do movimento a fazer. Obrigado, Ana. Então, esse é um movimento de uma experiência de cada pessoa. Se você desespera, você acaba discutindo, você vira a mesa, você sabe, se você se entrega assim, já não é mais você, já é uma conexão fora de você. Precisa, opa, para, aquela pessoa está me agredindo, ela tem um problema, ela funciona assim com todo mundo. É o modus operandi daquela pessoa, não tem a ver comigo. É que nessa hora ela está me atacando. Calma. Entrega o problema da pessoa para a pessoa. Para você poder se centrar e poder dizer a palavra que você precisa falar, que seja construtiva e que te liberte daquela situação. Não é? Então a gente precisa voltar para si, sempre nos desafios da vida, para reencontrar a força e a resposta. Porque os algoritmos que a gente precisa saber na vida estão dentro da gente. Entendi. Bom, isso é até reconfortante, né? Porque se a gente está procurando o porquê que a gente está aqui nessa terra, o que a gente veio fazer, e a resposta é olhar para dentro, é tentar se conhecer melhor, é buscar uma... É o caminho para você encontrar a sua resposta. Que está aqui dentro. Tá, você tem uns algoritmos. Mas se você se confunde com tudo que está te acontecendo, tudo que você está sofrendo, você começa a se confundir com isso, com as coisas que passam pela sua mente, você começa a se confundir com isso, você perde o acesso às informações. E esse movimento pode ser feito, traduzido numa cultura religiosa ou não. A pessoa pode traduzir o que eu estou falando por uma linguagem religiosa. A outra que não tem um perfil de cultura religiosa pode ser outro tipo de percepção do mesmo princípio. Um ateu pode entender isso de uma forma mais prática, inclusive, né? Como, bom, a gente sabe que para que eu consiga, para eu ter para eu me desenvolver como ser humano, ou para ser um ser humano, inclusive, mais maduro, é importante que eu seja o senhor das minhas emoções, por exemplo. Por exemplo, quando você fala ateu, o que é ateu? Ateu é o cara que não acredita em espiritualidade, em Deus, em nada que ele não consiga ver a luz refletida. Não sei, porque quando você fala ateu é uma coisa muito teórica. A pessoa não vive assim conforme você falou. Porque assim, uma pessoa não é destituída de emoção, de sentimento, de desconhecido, de atos. Ela não é destituída disso. Quando você fala ateu, você simplifica muito o universo daquilo que constrói a crença de uma pessoa. Então, eu não sei se ateu define, é uma palavra que pode definir o que é uma pessoa. Mesmo que você fale assim, aquela pessoa é bipolar. Não, mas espera um pouco. Você está colocando tudo que uma pessoa é numa palavra. Sim. Então, quantos bipolares tem? Elas são todas iguais? São robôs? Entende? Então, é uma palavra que não resume o universo de uma pessoa. Não é? Mas tem um conjunto de ideias que uma pessoa que diz, não, pô, sou ateu. Tem um conjunto de ideias que eu já imagino que ele, sei lá, não acredita, ou que ele não
sei lá, acha balela e tudo mais. Tem um conjunto Não, de mas coisas aí, ali. não, pois é, por isso que precisa ser analisado, porque se você for analisar, você vai falar assim, não, mas que ateu não qualifica o que a pessoa está falando. Porque uma coisa é a pessoa ser cética. Mas também isso é uma coisa, porque a pessoa é cética para tudo aquilo que ela não acredita. Ela só não é cética para aquilo que ela acredita. Então é um contrassenso isso. Não é? É um contrassenso. Porque se for cética, é para você ser cético para tudo, até pelo que você acredita. Você é cético de forma seletiva, de fato. Pois é, então pera um pouco, isso não é cético. Não é? Então a gente precisa ver o que quer dizer essa palavra, né? Ateu ou cético, mais profundamente. Não é? Eu estou colocando para reflexão, eu estou filosofando, não é? Para uma reflexão. Eu acho assim, cada pessoa ela tem a liberdade de ser e pensar do jeito que ela quer ser e pensar. Eu não estou trazendo aqui uma ideia para convencer uma pessoa. Eu estou trazendo uma experiência minha, uma visão minha que sirva de objeto de reflexão para cada pessoa construir a sua ideia. Vamos falar assim, não é? Então eu acho que, na minha percepção, a gente precisa de aprofundar melhor o que são esses conceitos. Senão a gente não consegue qualificar o que realmente se passa naquela pessoa, no universo de crenças dela. Outra coisa, a vida é dinâmica. A gente passa por circunstâncias e a gente transforma o nosso jeito de pensar. Se você fala que você... Verdade. Agora você pensa de um jeito, e amanhã? Eu espero pensar de outro. Pois é. E será que eu qualifico da mesma forma? Entende? Eu coloco tudo dentro do mesmo nome? Não é? Então, eu acho que a gente precisa sair um pouco desses jargões que já estão cansativos, né? Ateu, cético, fanático, TDAH. Cansou, não é? Tem que mudar o jeito de ver. Porque senão você encaixa, coloca todo um ser que é extremamente complexo dentro de uma caixinha muito específica e você assume várias coisas sobre aquele ser que reduzem e limitam. Você tem razão. Reduzem e limitam. E é ruim para a pessoa, se ela se qualifica daquela forma. É ruim. Eu acho que a gente está... Você sabe uma coisa curiosa? Eu acho assim que a gente já não está mais no século da ciência. Porque a ciência, ela coloca todos dentro da média normal. Ou está fora da curva de Gauss, ou está na curva de Gauss, dentro do normal. E nós estamos numa época de valorização da experiência de cada um. O que faz sentido para você? Está de boa. Se você pensa desse jeito e faz sentido para você, está de boa. A gente pode conviver bem com isso. Idealmente, sim. Não é? Qual é o campo da expressão humana que abriga o que é diferente? É a arte. Na arte, o diferente que é interessante. É verdade. É o singular, o que não é igual a nenhum. Então, a arte que valoriza as individualidades. Nós estamos no século das artes. Interessante. Em que a busca está sendo não mais assim. A ciência provou, mas não faz sentido para mim. Para mim faz sentido outra coisa. Tá de boa. Bom, mais ou menos. Tem umas paradas, tipo, o cara que... claro que aqui eu vou ser bem específico, mas o cara que é anti-vacina, por exemplo, não tá muito de boa. Isso daí meio que atrapalha o rolê de todo mundo. Mas aí você precisa fazer a intersecção da tua opinião, do teu jeito de pensar com o coletivo. Sim. Não é? Então, quando você vai para o coletivo, se você quer pensar no coletivo, você precisa sair da tua caixinha, porque senão não existe empatia, né? Verdade. Existe um mecanismo da nossa convivência que é a empatia, perceber o outro. Porque aí eu posso abdicar um pouco da minha forma de pensar para poder encaixar o outro. Senão não teria casamento, né? Ou talvez por isso que 70% dos casamentos dêem errado, pela falta desse tipo de movimento. Então, a formação da construção social, ela exige que a gente abdique um pouco de algumas posições nossas em prol do coletivo, não é? E eu acho que quando você fala, por exemplo, desses programas de saúde pública, não é? Você está falando de um pensamento do coletivo. Aí precisa ter os grupos especializados para poder pensar o que é bom para o coletivo, não é? Dentro dos argumentos, das diversas... Veja,
não é nenhum problema haver polaridades do pensamento diferente. O problema é quando não se abre para o diálogo. Verdade. Aí eu concordo contigo 200%. É quando vem a guerra. A guerra quer eliminar o outro. Ela não quer conversar com o outro. Sim. Então não tem problema nenhum pensar diferente. É bacana. Constrói. Mas é importante que seja campo de diálogo para se pensar, se chegar numa conclusão do coletivo. E essa virtude é importante para a construção das relações humanas. Sim, sim. Se eu penso assim, quem pensa diferente de mim, que morra, é a guerra, aí as diversidades de saber, elas não constroem. E a gente não evolui. Não evolui. Você tem razão, concordo mesmo. Doutor, se a gente for parar para pensar como... Vamos lá, o cérebro, você é um neuroanatomista que fala bastante da glândula pineal e me conta uma coisa, cara. Como é que o cérebro e a glândula pineal reagem com estímulos de drogas? E aí eu estou falando de DMT, de ayahuasca, do próprio THC. A gente atrapalha o funcionamento geral da coisa? A gente tem algum tipo de benefício? Como é que as drogas interagem com esse sistema? Primeiro, eu queria falar um pouco de princípios. Tá. Os povos da floresta, que têm a sabedoria do uso das plantas, por exemplo, o ayahuasca. Primeiro, ele se torna guerreiro. Depois ele vai usar a ayahuasca. E nós, na nossa superficialidade ocidental, nós queremos nos tornar guerreiros através da substância. Então dá errado. Então a gente precisa de pensar que se um dia as nossas experiências com a natureza, através das plantas, que mexem com os nossos estados de consciência, eles forem uma prática conhecida e estabelecida como é dos povos da floresta, a gente também precisa assimilar que há necessidade de nós alcançarmos um status de crescimento interior e de capacitação pessoal para que aquilo possa... Eu estou falando no que diz respeito às substâncias enteógenas da floresta, não é? Então isso é uma postura diferente. Porque senão tudo vira química. Eu vou sair para beber. Eu não consigo viver se eu não tiver uma substância química. Se eu não tiver uma ritalina, uma tadafilina, se eu não tiver... É tudo química. E então a gente fica o mesmo do mesmo. Quando é que nós vamos assumir uma experiência por nós mesmos? Pelo nosso desenvolvimento. E aí, a química, inteligentemente e bem orientada, pode trazer algum ganho. Mas é outra história. Aí é outra história. Aí não existe... Aí eu sei o que dá dependência, o que não dá dependência, o que é bom, o que não é bom. Aí eu sei. Mas é uma coisa secundária a um movimento de encontro de si pelas suas forças. É a sua autonomia. Você não está prisioneiro daquele copo de álcool, nem daquela substância, prisioneiro disso. Você está dono de si. Você é guerreiro. Aí, desse status psíquico, você tem lucidez para dizer, dentro das experiências enteógenas, experiência enteógena é quando você não tem lesão de neurônios, não tem lesão de estruturas cerebrais, entende? Então, essas experiências, elas podem ser positivas, mas numa sociedade superficialista, a gente não tem ganho. Vai tomar um ayahuasca, que faz parte de um ritual, é uma coisa assim que é considerada até bastante séria mas vai pela curiosidade. Mas vai para ficar chapado. Ou vai pela curiosidade. Mas veja, sem um movimento... Você, por exemplo, que tem alguma experiência nisso, na medida em que você tem um desenvolvimento, você se tornou guerreiro, você tem autonomia, você falou assim, eu não preciso. Você não precisa. Aí você pode.
Entendi. Eu estou falando das experiências enteógenas. Não é? Por exemplo, a cannabis ela não é uma experiência enteógena, ela provoca lesão de neurônio. Mas a ayahuasca não provoca lesão. Então, existe uma trilha na natureza que pode ser uma resposta para quem está buscando experiências. Mas não buscar a experiência de forma lúdica, simplesmente, ou de curiosidade, mas se fortalecer e buscar entendimento da natureza para amplificar as suas potencialidades. Aí eu acho que é uma conversa com a natureza. Agora, quando você fala natureza, é você viver uma vida de dedicação e respeito à natureza. Não adianta uma hipocrisia de, vamos dizer assim, pensar na natureza só quando você vai tomar ayahuasca. Uhum. E no seu dia a dia você não está nem aí com a natureza. Verdade. Eu acho que é uma sintonia maior. Não é? Porque, por exemplo, um habitante da floresta, dos povos ancestrais, ele se enxerga como sendo uma parte da natureza. Ele se enxerga dessa forma. Ele nem se vê como uma minoria, porque ele é parte da natureza. Então, não existe ele e a natureza. Eu vou passear na floresta. Não, ele é a floresta. Ele se enxerga dessa forma. Ele tem uma percepção dessa forma. E nós perdemos essa conexão. Existem 2 antropólogos americanos, eu não estou me lembrando o nome deles, que eles falaram assim, puxa, o que é um país desenvolvido? Aquele que chegou na guerra? Aquele que não encontrou a si? Aquele que não encontrou a natureza? O que é um país desenvolvido? Frente às descobertas de civilizações à margem do Mississippi ou da Amazônia, que tinham um completo domínio da natureza e fórmulas de vivência social muito evoluídas. Verdade. A gente chega aqui e transforma todo o modo de vida dos caras e implanta um outro. Bom, a gente fez isso em vários territórios, inclusive, né? Isso é uma coisa que o ser humano fez ao longo da história, né? Eu acho que essa miscelânea que ficou o planeta, não é? Ela convida a gente a fazer uma reflexão. Eu acho que foram experiências válidas, mas a gente precisa agora parar para pensar. Não é? Que, na verdade, eu acho que é o fim do tempo. O fim do tempo. O fim do tempo é o seguinte, é quando você percebe, assim, por exemplo, que um ser ancestral filogenético, uma minhoca, é tão importante quanto eu. Então, na verdade, a linha da evolução é uma linha equalizada. Não é? Quando você percebe que uma civilização pré-egípcia tinha princípios mais evoluídos que uma civilização europeia tecnológica. Mas que a civilização atual também tem coisas boas, também tem coisas a contribuir. E, de repente, não há mais uma linha do tempo. Seria mais como os Cherokees pensam, como uma roda de carroça. Cada um está num aro da carroça, mas todos vão passar por todos os aros. Não tem um mais que o outro. Entendi. Não é? Então a referência de tempo acaba. Ou quando você se percebe como uma figura eterna. Eu sou um ser eterno. E aí você, na sua eternidade, você resgata todas as memórias de onde você veio e você tem a visão de para onde você vai. Então não existe mais passado nem futuro. Acabou o tempo.